para a igreja? Glória a Deus. Eu não sei se você sabe, mas se não sabe, vai saber agora. Tem um livro na Bíblia chamado Levítico. Não sei se você já leu ele, né? Não é livro estranho não, mas está na Bíblia. Então é esse livro mesmo. Às vezes o crente só lê Marcos, Mateus, Lucas. Então vai lá, busca lá o livro de Levítico lá. Levítico 6. Vamos ler o 13. Tá? Aqui vai falando acerca da lei do holocausto. Levítico, capítulo 6, versículo 13. Amém? Então vamos ler. Eu vou ler, depois a igreja repete uma só voz e poder se assentar. O fogo arderá continuamente sobre o altar, não se apagará. O fogo arderá continuamente sobre o altar, não se apagará. Amém. Diz essa em nome de Jesus. Glória a Deus. Assim, é a primeira vez que eu vou trazer uma reflexão em cima desse texto lido. O livro de Levítico é o livro da lei, né? Dos sacrifícios, como deveriam ser feitos para ofertar a Deus, né? Então, quando o pastor me convidou, eu, como sempre tenho o hábito de falar aqui, eu não preparo mensagem, eu só leio a Bíblia, porque quem prega não é o pregador, é o Espírito Santo. Ele diz: quando vocês estiverem diante das autoridades, não se preocupeis com o que é a vez de falar, porque não é você que vai falar, mas sim o Espírito Santo. Então a gente crê, ele nos dá a interpretação e nós passamos a mensagem. Então existia todo um cerimonial para que o sacerdote oferecesse o sacrifício e mantivesse aquele sacrifício até todo ele ser queimado, e após esse sacrifício ter sido todo queimado, o altar ele tinha que ser limpo, porém a brasa, né, ela ainda tinha que continuar acesa, né? Remover só as cinzas, né, que atrapalhariam a continuidade do fogo. Vamos lá, quem já fez churrasco em casa aí? Não, né? Quando deixa, para de colocar lá a carne para assar, a asa, o frango, a linguiça lá, quando para, qual é a tendência daquele fogo? É diminuir, não vai apagar de imediato. Não vai apagar de imediato. Ele vai apagando aos... Você está entendendo mais ou menos o que Deus quer falar com a gente nessa noite, né? Ele vai apagando aos... Se você continuar abanando, vai acontecer o quê? As cinzas vão sair e a brasa vai continuar. Isso. É só isso. Acho que eu já podia até pegar o microfone. Já entenderam? Já? Aleluia! Que pensa, né? Que pensa. Já deu para entender já. Glória! Paulo dizendo aos crentes de Roma, ele disse assim: ó, rogo-vos, pois, meus irmãos, pela compaixão de Deus, que apresenteis o quê? Apresentei o quê? Os vossos corpos em sacrifício. Então essa carne, ela tem que ser sacrificada. Porém, para ela ser queimada, o fogo tem que estar aceso. É rápido isso. Dá para se entender dessa forma. Deus, pelo seu Espírito,
Ele mandou eu falar com um membro lá da nossa congregação. Aí veio, puxou o assunto, aí ele falou, fala, eu falei. Falei, ó, precisa-se tomar cuidado com a sua vida espiritual, dominar a sua carne, jejue, ore, leia a Bíblia, para que o Espírito de Deus conduza a sua vida. E orientei a pessoa. Esse cerimonial, justamente, o sacerdote ele tinha todo um ritual, as vestes, quais tipos de vestes, isso para preparar o altar, para depois, quando ele fosse ofertar, ele tinha que estar com uma outra veste. Está entendendo? Quando nós viemos para Cristo, nós viemos todo carnudo, não é verdade? Não é verdade? Cheio de mania, cheio de, né? Aí, nós passamos pela primeira lavagem, né? Da água, que é para nos regenerar. Nós estávamos, antes de estar regenerados, nós estávamos totalmente fora do padrão. Então ele vai e nos regenera através da lavagem da palavra. Mesmo assim ainda não está bom. Vou falar da minha vida. No início da minha caminhada, congregava ali na Manápolis, e eu ia muito num trabalho que tinha ali dentro da Vila Ideal. Quando eu cheguei nesse trabalho, eu cheguei há pouco tempo, não tinha nem um ano, cheguei. Aí eu estou lá dentro desse trabalho, chegou uma mensagem aí do céu, essa mensagem não. Se for do céu, tu atende, se não for, deixa para atender depois. Então, nessa oportunidade que eu tive ali, quando eu entreguei o microfone, a irmã que conduziu o trabalho de consagração, ela me entregou uma revelação. Mas assim, todo tempo que esse jovem, não era casado ainda, todo tempo que esse jovem estava falando, Deus me mostrava, quando chegava nele, um varão com um cântaro, um vaso na mão, cheio d'água, e jogava em cima dele. Quando jogava essa água em cima dele, saía aquela água preta e saía tipo um crocodilo, sei lá, da vida dele. E logo em seguida veio um outro varão, com mais vestes, e vestia ele. Você está entendendo? A gente precisa manter as nossas vestes alvas, porque quando a gente vem todo cheio, né? E Deus ele vai nos dar o primeiro contato é lavar, tirar a sujeira, mesmo que não seja por completo, mas tira o grosso. Aí te dá a veste e depois começa o processo de santificação. Esse processo, ele não é rápido não, porque cada um tem um modus operandi de Deus trabalhar. Cada um vem de uma maneira de vida diferente, de comportamento diferente. Então Deus vai trabalhando de acordo com aquilo que Ele vê que é necessário trabalhar. Quero deixar aqui bem esclarecido que tempo de igreja não liberta crente, tempo de igreja não dá poder a crente, tempo de igreja não santifica crente, tempo de igreja o fogo do altar do crente nunca está aceso, está me entendendo? Tem que ser feita uma manutenção diária, porque era assim que os sacerdotes faziam. Eles tinham que manter o fogo aceso o dia inteiro, e quando ele passava o plantão ou o turno para o outro, ele tinha que entregar o altar aceso. Você está entendendo? Isso na lei. Hoje, depois aí no Atos da Apóstolo ali, foi feita uma promessa, que nós receberíamos o quê? O batismo do Espírito Santo. Esse aí é o fogo, tá? É o dínamo, né? É aquele que
dinamismo ao crente. Mantenha o crente, diga comigo, aceso. Mantenha o crente aceso. A brasa acesa, incandescente. Porém, o que vai fazendo com que a brasa vá se esvaziando no fogo é algumas coisinhas. Entendeu? Paulo, ele diz que nós devemos nos preocupar com a nossa vida, tá? Ele diz assim, ó, vigiai, Pedro, né, falando, porque o diabo, o vosso adversário, ele anda ao vosso procurando a quem possa tragar. O camarada aceita Cristo, vem, ó, né, pegando fogo, passa 1 ano, 2 anos, aí daqui a pouco começa a cair na rotina. Se era frequentador de oração, começa a parar. Se era frequentador de estudo bíblico, escola dominical, começa a parar, mas diz que tem fogo ali. Eu estou querendo dizer, a parte de hoje, que a gente vai manter o altar aceso, é só dessa forma: é orando, é jejuando e lendo a Bíblia. Mas o que vai manter mesmo é a palavra. O restante é apoio. A palavra, ela é vida. É ela que, através dela, Deus disse o que para Ezequiel? Pode porventura esses ossos reviver? Então, o crente com o altar aceso, ele vai ouvir melhor a voz de e vai obedecer. O crente com o altar aceso, ele não questiona, ele adora. O crente com o altar aceso, ele se submete mais às autoridades eclesiásticas e não questiona. Por quê? Porque ele está entendendo que é desse jeito que tem que ser. Então aqui ele diz, ó, o fogo, pois, versículo 12, sobre o altar arderá nele, não se apagará, mas o sacerdote, presta bem atenção, acenderá lenha nele cada manhã, sobre ele porá em ordem o holocausto, e sobre ele queimará a gordura das ofertas pacíficas. É óbvio que hoje a gente não vai fazer isso, amém? Quem é o altar hoje? Você vai falar assim, ó, quem é o altar hoje? Aí tu faz assim para você. O altar sou eu. Quem é a oferta hoje? A oferta sou eu. Então, o altar sou eu, a oferta sou eu, e o fogo é quem? É o Espírito Santo. Ele tem que estar ardendo continuamente sobre nossas vidas. Não é só quando o canto corinho de fogo. Não é só quando a gente ouve uma palavra que agrada ao nosso coração. O fogo ele arde continuamente. Ou quer dizer, todos os dias. Porque pela manhã o sacerdote tinha que colocar mais lenha, porque passou a noite toda queimando. E de manhã ele tinha que alimentar o altar. Como é que a gente faz isso? 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 A gente está botando lenha podre. Isso aqui não é pecado, só estou dando um exemplo, porque esse aqui está apagando muitos altares, está criando muita cinza em muitos altares, não está tendo tempo para manter o fogo aceso. Tempos atrás, quando a televisão virou moda, era a televisão que atrapalhava o fogo a arder continuamente. É verdade? Sim ou não, igreja? Sim. O nosso adversário, nada disso é pecado, mas ele sabe usar as ferramentas.
Porque se eu sou um crente que todo trabalho é o inferno, ele vai arrumar um jeito de parar a minha ação. Ele vai dar um jeitinho. Entendeu? Agora não precisa ficar mais na janela tomando conta da vida. É só pegar aqui e ficar olhando aquilo. Não precisa mais ficar na porta, atrás da cortina. Ah lá. Não precisa mais. Vocês estão me entendendo? Isso tudo é uma forma de a gente acrescentar cinzas sobre o nosso altar. Ao invés da gente renovar o altar todas as manhãs, botar lenha para manter o altar aceso, infelizmente o altar está, a lenha, a brasa, ela já está, ó. Aí, quando chama para fazer algum tipo de trabalho, nunca tem, porque o fogo o interessante que o fraco, o apóstolo Paulo dizendo para ele, ó, diga ao fraco, sou, porque ele ainda tem alguma coisinha ali. Ele nunca diz para o forte, diga que sou forte. Ele fala para o fraco, é aquele que está lá. O salmista disse assim: o justo, ele pode cair até 7 vezes. 7 vezes o Senhor o levanta. Por que ele queria dizer isso? Porque faz parte das circunstâncias da caminhada, a luta, né? O processo. Mas aquela mulher, aquele camarada, ele quer ficar de pé, mas por conta do vento, aí ele acaba, né? Paulo foi o segundo homem que mais sofreu abaixo de Jesus, pelo Evangelho. Ele também se desinteressou por algum momento. Ele queria parar também, entendeu? Mas ele mesmo diz: não, eu tive força a fraqueza de Deus, é a força, é a minha força. Então, amados, a gente precisa manter a nossa vida espiritual em condições de atender o chamado de Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Eu tive que conversar com uma outra pessoa lá, que vai até para os trabalhos, mas só anda com pressa. Falei, ó, porque eu tenho que entregar isso para o cliente. Ó, você precisa se organizar, porque o dia X é dia de você ter responsabilidade aqui, e você não pode ter outra responsabilidade fora disso. Você precisa se organizar para funcionar, porque senão não vai funcionar. Está aqui, mas a mente está lá. Ai, meu Deus, tem que atender. Ai, Deus. Se sai de casa para vir adorar, para vir sacrificar, para vir servir de altar de adoração, tem que vir propenso a isso. Aleluia. E não está aqui pensando: ai meu Deus, esse pregador hoje vai demorar, né? O Gerson está pregando e hoje vai passar da hora. Já vem preocupado com a hora. A lenha já secou. Entendeu? Já não tem nem mais cinza, nem mais brasa, não tem mais nada. Vai ter que começar tudo do zero. Oh, aleluia. Então, a responsabilidade, até porque hoje o pastor João é o nosso líder. Ele não tem responsabilidade pela nossa vida espiritual. Ele tem que apresentar o povo para Deus. Mas a vida espiritual, cada um cuide da sua. Cada um cuide da sua. Ele pode ajudar. Agora ele tem a dele também para cuidar. Até porque o sacerdote, na época, o sumo sacerdote, ele também sacrificava uma vez por ano pelo povo. E antes era pela vida dele. Porque antes de sacrificar para o povo, ele tinha que sacrificar pela dele. Então, o nosso irmão Pedro, ele falou assim: ó, sabe quem é agora o responsável pelo sacrifício, por manter aceso o altar, para que a lenha não falte, para que o sacrifício fique do jeito que agrade a Deus? Cadê o sacerdócio aí? Cadê o sacerdote real? Aleluia. É você e eu. Você tem que catar lenha, você tem que preparar o holocausto,
você tem que preparar o altar, você tem que botar a lenha no altar, e é você que tem que clamar por fogo do altar. O maior exemplo, quem deu foi Elias para nós. O altar estava como? Como é que estava o altar? Todo ferrado, todo quebrado. Ele foi lá, acertou tudo, sim ou não? Mas ele, olha o crente como quer desafiar Deus mesmo com o altar em condições. Fez duas valas, uma ao entorno, não foi? Aí falou o quê? Enche o quê? Bota 2 carros-pipa aí. Bota 2 carros-pipa. Ah! Joga também na lenha também. Pode jogar água à vontade. Pode jogar água à vontade. Não entendeu não? Pode jogar água à vontade. Sobre a lenha, sobre o holocausto. Agora eu vou clamar. Você entendeu? Depois que está tudo em ordem, você vai clamar que o fogo vai descer sobre esse altar. E nunca mais ele vai apagar. E depois que você sente o gosto do fogo do altar de Deus descer sobre o seu altar, você nunca mais vai querer deixar ele apagar. Porque a presença de Deus, ela traz alegria, ela traz restauração, ela traz força, ela traz ousadia, ela traz fé, ela traz confiança. Entendeu? Por isso que tem muito crente aí que a gente tem que falar da gente mesmo. A gente não pode falar do povo lá fora, tem que falar da gente mesmo. Sim ou não? Sim. Então pronto. Entendeu? Tem que falar da gente mesmo. Tá? É um falar pro bem. Se o altar não está bom, fala assim, Jesus quebra ele todo. Está com medo de falar? Se o altar não está bom, peça para ele quebrar e refazer todo de novo. Aleluia. Fazer um novo altar. Porque cantar é essa casa é sua casa. É mole. Mas ele não está nem na porta da casa, quanto mais dentro. Precisamos reformar tudo. Tem que reformar. Para de ficar no templo. Que quando Jesus no templo. Esquece isso, que o nosso Deus é o mesmo ontem e eternamente será um Deus de poder, de fogo. É nós que temos que colocar o altar em condições, a lenha em posição, o holocausto em posição e clamar: desce fogo agora, meu Senhor. Precisamos com urgência buscar esse fogo todo. Precisamos. Ninguém vem acender meu altar. Esse negócio de me ajuda em oração, isso é coisa do passado. Tá? Vai orar, cara. Vai na mata, corta a lenha, traz o fecho no lombo, arma o altar, coloca a lenha em cima, né? Ou embaixo, deixa o altar bonitinho, aí deita em cima dele e fala: Senhor, derrama fogo agora. Derrama sobre nós o teu Espírito, como fizeste em Jerusalém. A tua areia manda o mesmo fogo. Vai? Tem que pedir. Porque se pedir, ele vai mandar. E quando ele mandar, tu nunca mais será o mesmo. Mas não vai não. Tira a visão da terra, que é do alto que vê o teu socorro e teu refúgio. Tira. A gente não precisa de pregador, de renome. Eu sou especialista em avivar. Mano, tu tem o avivamento na tua mão. Glória a Deus, glória a Deus. Aqui, ó. É só tu buscar nele. Pega a Bíblia, leia a Bíblia. Tá cansado de ler a Bíblia? Vai orar.
Está cansado de orar? Vai ler a Bíblia. Depois você vai ver o que vai acontecer. O tempo que chamava assim, ó, quem não é batizado com o Espírito Santo, vem aqui na frente. Era todo mundo que eu ia lá. Dá glória, eu saí de lá chateado. Mas é tristezinho. Mas foi aqui, no São Roque. Numa quinta-feira, tinha um trabalho aqui, era a irmã Miriam, que dirigia esse trabalho aqui. Isso tem muitos anos. Aí Deus, eu estava sentadinho aqui naquele canto ali, próximo da Flávia, aí, no banco da frente ali. A resposta que veio, eu fiquei tão chateado, que eu queria o fogo, e o fogo não vinha. Oh, glória a Deus. Eu clamava pelo fogo, mas o fogo não vinha. Aí dentro do livro de Atos Apóstolos, capítulo 12, também fala a memória, diz: e não depois desses dias descerá sobre ti o Espírito Santo. Pô, eu saí daqui alegre. Aqui, eu estava aqui naquele canto, às 3 horas da tarde, trabalhando aqui. Eu vinha lá da Maná. Aí Deus falou comigo aqui, eu saí todo pouquinho da vida, sabe o que é? Aí passou-se uns anos. Aí eu vim morar para cá, onde eu moro até hoje. Fazem 30 anos aí onde eu moro. Aí eu trabalhando num colégio, lá na rua Bucareste, no Jardim Metrópolis. Tinha uma igreja aí em frente, onde eu trabalhava na prefeitura. Aí nesse dia eu dei uma escapulidazinha, fui pro culto lá, a igreja simples, aí estou lá sentado, né? Vão lá pregando lá, a igreja pequenininha mesmo. Daqui a pouco eu senti um negócio diferente. Assim, o culto estava vazio, 6 ou 5 pessoas no máximo. Daqui a pouco explodiu. Não tem hora, não tem lugar. Mas se você está pedindo, ele vai te dar esse tempo. Aguarde esse momento. Persevere nisso. Porque o fogo ele tem que estar ardendo continuamente. Não deixa a lenha apagar. Não deixa, não. Entendeu? Há vários fatores que vão vir para poder te desviar do foco. Aí tu vai ter que falar igual Neemias: não vou descer porque eu estou empenhado numa grande obra. Ele não sabe qual é a obra. A obra é para você mesmo, é restaurar o teu altar, é acender as brasas que apagaram, é assar, é torrar, é queimar a carne. Cadê a carne que precisa ser queimada aí? Cadê a carne que precisa ser queimada aí? Não tem que queimar não. Todo dia ela precisa ligar e ser tostada. O Espírito Santo tem vez. Porque senão a carne. Não está querendo isso não, gente? Você já viu o que está escrito lá em Gálatas? Já leu lá? Qual é a luta? A luta é contra quem? Contra o diabo? Não, é a carne e o Espírito. É uma briga de um com o outro, sabe? Porque o crente que não está no Espírito está na carne. Deixa o Espírito Santo te envolver. Deixa ele te guiar. Foi para isso que Jesus disse: o Espírito que eu rogarei ao Pai que ele vos enviar, esse vos guiará, esse vos orientará, esse vos fará lembrar de tudo. O altar ele tem que estar aceso para tu entender isso. Então, a partir de hoje, eu não venho aqui com mensagem mecânica não, tá? Levanta a mão da glória. Não, é isso aqui que Deus está mandando falar. Primeiro é para mim. Primeiro é para mim, tá? Em nome de Jesus, seja um crente avivado. Não espere tocar o hinozinho de fogo para. Dá lugar a qualquer momento. Se você estiver ligado aí, Deus vai te usar. O Espírito Santo vai vir sobre a sua vida. Faça o seu culto. Você é um altar individual na hora do culto. Não espera dar um. Cadê a irmã? Dá um glória aí. Eita glória, papai!
a pouco o outro. Não, ela está dando para dela, daqui a pouco o fogo desce aí também. Entendeu? Tem aqueles que ficam ali, ó, na meditação, até ligado. Entendeu? Às vezes de quando a cabeça dá uma baixada, mas ele está ligado. Entendeu? Entendeu? O que não vale é você entrar e sair da mesma. Entendeu? Tá igual aquele crente que Jesus falou assim para ele: toma o teu leito e anda. Nunca mais o cara tirou o leito das costas. Tem que tirar, pô. Ele falou: toma o teu leito e anda. Ele tinha casa, sim ou não? Ele era colocado lá todos os dias para pedir. Mas ele tinha casa. Larga as coisas. Quando Jesus passou na praia, ele disse assim: ó, vem e me segue. Eles saíram carregando a rede do barco nas costas. Foi? Foi assim? Não, eles deixaram tudo e seguiram a Jesus. Depois eles voltaram a fazer, mas primeiro eles foram obedecer ao chamado de Jesus. Então nessa noite, o cerimonial é esse: Bíblia, jejum e oração. Isso tudo aqui vai fazer nós mantermos o nosso altar em condições, tá? De todo o holocausto que for colocado sobre ele, vai ser queimado. Entendeu? Aqui ninguém, eu não estou pregando para super crente, estou pregando para pessoas que têm as suas deficiências, têm as suas debilidades, mas o Senhor a cada um conhece. Então, se a partir de hoje você se comprometer e falar: Senhor, só precisas do meu altar, bota a lenha nova e taca fogo. Aí pronto. Entendeu? Aí vai estar disposto para tudo. Para tudo. Aí vai fazer igual Davi. Uma coisa disse Deus, duas ouvir. Vai ouvir até demais da parte de Deus. Entendeu? Então que Deus abençoe. Tá bom? Estava esperando só o reverendo, né? Descer para passar para ele a oportunidade. Então, amados, em nome de Jesus, o fogo todos os dias da nossa vida precisamos manter essa educação, tá bom? Não deixe de fazer a sua parte, porque o fogo só vai descer sobre o altar que tiver em condições dele descer. Elias primeiro reparou o altar, tirou tudo que era velho, colocou o altar novo, e depois falou: agora, ó, Deus, desce fogo. Pronto. E aí, nós já conhecemos o restante da história. Está aceso até hoje.